Dom Vicente Costa, bispo eleito para Jundiaí, no interior de São Paulo. Você maringaense, você da Arquidiocese de Maringá, conhece o Dom Vicente porque ele foi padre na nossa arquidiocese e depois eleito bispo, foi trabalhar em Londrina, agora trabalhou em Umuarama e se prepara para ir para Jundiaí. Dom Vicente é maltês, nasceu em Malta, veio para o Brasil, ainda seminarista, foi ordenado lá em Malta, veio para trabalhar com Dom Jaime Luiz Coelho. Tem uma história fantástica de missão, né? Agora, a pergunta, né? Por que deixar Malta, que é um país... É melhor que o Brasil, economicamente, Dom Vicente, ou não? Não, Malta é um país de muito turismo, não tem praticamente pouca indústria, mas vive do turismo, porque é uma ilha de muita história, desde os tempos neolíticos, depois passaram. Qualquer nação, qualquer cultura deixou marca lá em Malta, né? Os árabes que deixaram uma língua que hoje é o maltês, uma língua semita. Depois vieram, enfim, os famosos cavalheiros da Ordem de São João, quando foram expulsos da Terra Santa, então construíram muitas igrejas, muitas coisas históricas. Depois vieram os franceses. Por fim, Malta era colônia da Inglaterra. Então, em 1964, tornou-se independente. Como falei, desde assim, uma vez que São Paulo foi o grande apóstolo das nações, talvez por isso também pelo tempo, quando entrei no seminário, como falei antes, a igreja estava vivendo uma grande primavera, um grande tempo de renovação, de abertura para o mundo, de ouvir, dialogar com o mundo contemporâneo. A igreja descobriu que a sua essência é missionária, que Jesus, antes de subir ao céu, tendo terminado sua missão, disse Jesus aos discípulos: ide, andem, vão para todo lugar. Então a gente no seminário, quando a gente entrou para estudar filosofia, havia assim, um movimento muito grande missionário. Eu me lembro bem, nós tínhamos um diretor espiritual, um jesuíta, Padre Bernardo, que toda semana reunia os seminaristas. Éramos um grupo de mais de 100, Everton, mais de 100 seminaristas. E ele explicava, comentava os documentos do concílio. Então ele enchia a gente com aquele amor, aquele ardor missionário. Depois também, como falei, os padres malteses já vieram para Londrina nos anos 60. Então, quando eles iam lá visitar a família, naquele tempo a gente podia voltar ao país cada 4 anos, eles iam no seminário e a gente escutava com tanto amor, com tanta curiosidade. Eles falavam muito do Brasil, da necessidade. Naquele tempo não havia muito padre aqui, na verdade. Enfim, e daí a gente se ofereceu para ser missionário. Eu acho que foi uma grande riqueza. E agora, após mais de 40 anos que estou no Brasil, eu me sinto muito mais brasileiro, muito mais enculturado aqui neste país do que quando a gente vai em Malta. A gente vai lá mais para passear. Eu tenho 2 irmãos e logo que a gente chega, até os irmãos percebem que a gente já quer voltar para cá, né? Porque o povo, a acolhida, a hospitalidade e principalmente a igreja, a forma de ser igreja, esta pastoral que nós temos, esta maneira da igreja estar no meio do povo, esta forma de evangelizar, é muito diferente isto da Europa e lá daquele país. Então a gente recebeu esta cultura, esta forma de ser igreja e hoje, graças a Deus, foi para esta missão que Deus me chamou. Como o senhor disse, o senhor é fruto do Concílio Vaticano II, né? Eu me considero. Esta primavera na igreja. Agora, quais as características de um missionário? O que caracteriza um missionário que deixa o seu país e vai para outra terra evangelizar? Desprendimento, primeira coisa, talvez, né? O amor por Jesus Cristo. A paixão por Jesus. Toda missão nasce de um chamado, de uma vocação. Assim como para ser padre, ser consagrado, no casamento também, né? Toda vocação, em última análise, envolve alguém que me chama, por alguém que eu me apaixono. Então a gente, na oração, quando a gente reflete, a gente descobre
essa grande paixão por uma grande causa, Deus me fala, deixa sua terra, seus amigos, aquela cultura, e vai para uma nova terra, vai para uma nova missão. Então acho que a grande característica do missionário é acolher, ouvir a voz do Senhor que chama e também ter muita coragem, confiança. Não posso negar que no começo, inclusive nós viemos em 6 naquele tempo. Deu um pouquinho de medo? De 6, 3 voltaram, porque não é fácil chegar num novo país, uma nova língua, tudo é diferente, comida diferente. Mas o missionário chega para ouvir, para escutar, para se enculturar. Eu acho que a grande característica do missionário, além desta paixão grande por Jesus, pela igreja, é também ter esta capacidade de ouvir, de assimilar a nova cultura, para que ele venha não para se impor. A gente não quer, inclusive, esta questão de ficar falando que a gente é maltês, quase que irrita a gente. A gente é cristão. Agora eu me tornei brasileiro. E por isso a gente vem para dar uma contribuição, sem impor nenhuma ideia, sem querer ensinar nada para ninguém, irmão entre os irmãos. Não tem raça, né? Dom Vicente, agora em Jesus, o que mais marca na vida do senhor? O que mais chama a atenção de Jesus na vida do senhor? O senhor é fã de Jesus por quê? Eu gosto, sou apaixonado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Inclusive eu acho que a Igreja Católica deveria descobrir mais, sabe, Everton, a grande força que a Bíblia tem. Quando a gente lê a palavra, a cada momento a gente descobre novas mensagens. Agora estamos aprendendo a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. E quanto mais a gente lê a palavra, mais ela ensina, mais ela forma a gente, mais ela comunica algo diferente. O que mais me impressiona em Jesus é a palavra, a boa nova. Como Jesus falava naquele tempo, e esta palavra é atual, é uma palavra que se torna realidade ainda hoje. Então, para mim, a grande sabedoria de Jesus como Filho de Deus, que veio trazer esta palavra de vida, uma palavra que converte, que transforma, que liberta e que faz a gente ser realmente um filho de Deus e irmão solidário como os outros. Ok. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para encerrar essa entrevista, esse bate-papo com Dom Vicente Costa, aqui na Catedral de Umuarama. Até já.